Olá, estamos aqui com o André, ele é da região ali de Presidente Prudente, é ator, hoje não é ligado a partido nenhum, acho que em algum momento já foi ligado ao PCdoB, mas acabou se afastando. E hoje era um militante aí, pelo que eu percebo, da cultura, né? E nós estamos aqui um pouco para falar um pouco sobre a questão de cultura e negritude. Então, André, você como ator, né, como que foi para chegar aonde você chegou? Porque imagino que, né, com um companheiro, né, um camarada negro se afirmar na nossa sociedade é muito mais difícil, ainda mais, eu acho, na questão artística. Não assim, às vezes, para ser o samba lá no boteco, né, que isso tem bastante, mas para chegar em alguns espaços que você conseguiu chegar. Como que foi isso, essa trajetória? Não tem como não agradecer os professores. Então, a escola pública, final dos anos 80, minha mãe foi vítima de feminicídio, eu decidi deixar a família do meu pai, ou da minha mãe, e morar com a família do meu pai, mesmo não sendo aceito ali, mas minha avó me assumiu. E ali eu fui estudar numa escola onde todos os professores nos incentivavam a ler tudo. Todas as matérias, poesia, falava de Shakespeare, falava de tudo. Então a educação me trouxe para a cultura, me trouxe para as artes e me tirou do crime, porque era a única referência, provavelmente a única coisa que teria como autoestima para uma pessoa como eu, naquele momento, naquela história, seria o crime. Mas tem uma coisa que o crioulo fala e realmente a gente é completamente inadequado para o crime. Então a gente foi sequestrado e realmente doutrinado por esses maravilhosos professores, né? Senão a gente seria mão de obra desqualificada a serviço da situação, mesmo de uma maneira ilícita. Hoje, André, as universidades públicas já saiu agora uma pesquisa recentemente que a maioria são matriculados, são negros, né? Um fato inédito no Brasil. O que você acha das políticas afirmativas? Assim, é algo assim que realmente, ao médio e longo prazo, vai ter um resultado significativo? Primeiro é preciso dizer que cota é um percentual, né? Você é bom de matemática? Percentual, o que é uma percentualidade? É uma parte, né? É uma parte. Então a pessoa tem que estudar, né? Ela tem uma percentualidade, né? Então ela tem uma brecha para ser inserida porque historicamente ela não foi inserida. Aí todo mundo vai dizer, não tenho dívida com nada. Mas a gente precisa lembrar que a universalidade do ensino no país é muito raro, né? A geração da minha avó, dos pais da minha avó, não tinham direito ao ensino, né? E não tinham também como estudar, precisavam trabalhar para comer. A minha avó, a mãe do meu pai trabalhou na casa dos Matarazos. A história que ela conta é que ela deixava de comer lá em Presidente Prudente para dar para os filhos. Mesmo trabalhando com os Matarazos, ela vivia numa situação de muita pobreza. Então, as nossas elites nunca olharam para as pessoas que estavam servindo nesse pós-escravidão país, entendeu? Então, a gente tem realmente... o que a gente tem que resumir é o seguinte: por que a gente respeita toda a trajetória sofrida, né, do antissemitismo que é antes da Segunda Guerra Mundial, que o povo judaico, judeus sofrem, e a gente não aceita que a gente tenha uma dívida histórica com a população da qual descemos, né? A elite brasileira, o empresariado, né? Por que não? Será que é porque a gente não tem o mesmo poder econômico por enquanto? O que pega? Entendeu? A gente tem uma Constituição aqui que assume que é uma dívida, quando ela diz que tem preconceito de raça, quando no capítulo 216 ela fala de todos os grupos sociais específicos que colaboraram ou colaboram para a construção da identidade nacional, no qual está o grupo do qual eu pertenço. Então, eu acredito que seja efetivo. Inclusive, o nosso queridíssimo, até virou herói, né? Virou o Batman da sociedade brasileira, Joaquim Barbosa, faz um estudo muito preciso das ações afirmativas na sociedade americana, que as cotas é uma das, né? Uma totalidade do que são as ações afirmativas. Então, acho que é uma referência boa para todos da sociedade brasileira, esquerda, direita, ou sem lado nenhum, esse livro, e seria uma boa para o empresariado brasileiro, né, para o setor privado do país pensar na importância das ações afirmativas para o desenvolvimento social do país, para a segurança pública no país. Inclusive, eu acho que é um livro que eu dedicaria
e sugeriria para o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas você não acha que as elites aqui no Brasil são tão arcaicas que não aceitam nem políticas compensatórias? Inclusive, talvez isso não foi uma das causas verdadeiras da queda da Dilma, das pessoas mais de baixo, não que conseguiram ter uma vida que deveriam ter ou tiveram a sua reparação histórica efetivada, que eu acho, do meu ponto de vista, não teve, mas que fez algumas questões que pobres e ricos estavam cada vez ocupando os mesmos espaços, ou universidades, ou aeroporto, e isso incomoda a nossa elite. Você não acha que no fim foi um pouco muito do preconceito, a queda da Dilma, que tem a ver inclusive com os negros estarem ocupando espaços aonde não tinham ocupado antes? Ou você acha que isso não tem nada a ver? Não, isso é verdade, mas quando a gente fala de uma elite do atraso, é a esquerda também. Não, sim. Não é só a direita. Então, assim, não se quer. Parece que a gente se configura, que já houve na África, houve nos Estados Unidos, a segregação social. A gente tem essa coisa demográfica já, né? Uma cidade como São Paulo, né? Os miseráveis, os brancos pobres, os negros estão lá apartados. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro inteiro é uma favela. Então tem esse embate, essa relação, né? Que ao longo de toda a extensão do Brasil não se tem muito, né? Então pegou. Mas a elite brasileira é a esquerda, a direita, o centro-direita, o centro-esquerda. Então a elite brasileira precisa querer. Aqui na casa a gente tem um vereador que é o Holliday, né? Ele é negro e ele é contra várias questões, né? Contra as cotas. Inclusive tem um projeto dele que quer tirar o Dia da Consciência Negra, né? Aqui na cidade de São Paulo. Aqui na Câmara mesmo ele entrou aí na Justiça, porque a mesa diretora tinha colocado também uma cota de servidores que teriam que ser negros, e ele entrou na Justiça e parece que ganhou uma liminar, pelo menos via liminar. Não sei se aqui a Câmara vai conseguir derrubar essa liminar, mas suspendendo isso. Como que você vê essa relação assim, do Holliday e com essa relação toda da luta da negritude? Assim? Claro que ele pode criticar a figura de Zumbi, né? Mas ele não pode ferir a dignidade desse povo que ele vem ferindo há muito tempo. Mesmo que ele tenha um entendimento dele como negro que discorde disso, nós temos uma lei aqui, né, que diz que nós temos direito aos nossos heróis, ao nosso sítio arqueológico, e há tempos que esse senhor vem agredindo, né? O Holliday tem um embate muito forte com a Marielle, né? Você vê essa simbologia da Marielle, alguns acham que é um exagero, né? Ela é uma mulher que veio da favela, negra, né? Conseguiu fazer universidade, conseguiu virar uma parlamentar, tinha um trabalho forte ali na Maré, né? Veio inclusive das pastorais da juventude da Igreja Católica, né? Depois que eu acho que ela se afastou, a mãe dela, eu conversei com ela recentemente, a mãe dela ainda é muito católica. Mas como que você vê essa relação da Marielle na sociedade e esse embate que o Holliday faz, né, com a memória da Marielle? A Marielle virou uma referência internacional das arbitrariedades que o Estado promove com os corpos negros. Isso é maior do que eu querer, do que eu gostar, eu validei, ou qualquer outro indivíduo da sociedade brasileira. Isso não nos impede de questionar. Isso é uma verdade, no mundo inteiro. Né? Entendeu? Não sei se é um bando de socialistas e comunistas que vão dizer, mas isso ficou maior. Então eu acho que parece que ele quer agregar um pouco de marketing. Tem essa lacração da internet, acho muito triste disso. Você acha que essa polêmica é mais para ele se aparecer? É uma lacração direta, mas tem coisas que eu não me aprofundei tanto para falar. Tem coisas que eu vivo na pele. Eu acho que a gente pedia pro vereador era isso. Aliás, fico feliz desse convite e de te conhecer pessoalmente e de estar num partido, num gabinete de um partido que tem uma conterrânea, né? Sammy Bonfim, que é candidato a prefeito. E é isso. É isso aí. Valeu.